Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Fire Live Podcast. Eu estou muito feliz aqui de estar aqui neste momento aqui com vocês, neste tempo precioso. E hoje nós conversaremos sobre um assunto que o Espírito Santo tem me tocado muito, tem ministrado muito ao meu coração, e eu vejo que é algo recorrente na vida de diversos jovens, de diversas pessoas. Mas antes de iniciar o assunto, nós vamos iniciar com uma oração, porque em tudo o que você for iniciar na sua vida, tudo tem que ser com base na oração. Por isso, se você puder, feche os seus olhos, se você puder, coloca a mão no seu coração, ou se você não puder, só escute mesmo, que você seja tocado pelo Espírito Santo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa que está assistindo, Senhor, o Senhor não a trouxe aqui à toa, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando ao coração dela, assim como ministrou ao meu coração, que o Senhor esteja visitando ela agora, que ela se sinta tocada, impactada pelo Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus, esteja com ela. Amém. Bom, antes de iniciarmos, eu já te aviso, se você puder, pega papel e caneta, porque vai ser muito importante, eu preciso que vocês anotem todos os tópicos, porque quando você não anota, o seu cérebro não é HD, aí você vai esquecer tudo, entendeu? Aí então você pega, anota tópico por tópico, se você não puder anotar, pega no bloco de notas do telefone, se você não tem um papel, aí vai lá anotando lá, tudo bonitinho, aí depois você vai revisando. Bom, sem mais enrolações, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, que é um tema que o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração. Eu estou aqui com algumas anotações ao meu lado, então se vocês me verem olhando para o lado, eu estou consultando aqui as anotações. Eu vou começar mostrando uma pesquisa, uma breve pesquisa que eu fiz. Para você que não sabe o que é ansiedade, é meio que sofrer por antecipação. A ansiedade passa pelo medo, e medo é algo que você espera dar muito errado. Entendeu? Então você se imagina naquela posição de derrota diante de algo que você queria muito, sentindo todas as emoções que aquele sentimento lhe traz. Ou seja, você literalmente sofre por antecipação mesmo. E como disse, isso é algo que a nossa geração tem sofrido muito. E fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri que o Brasil possui o título em primeiro lugar mundial do país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Em um outro estudo realizado por cientistas da... perdoem o meu inglês, Pennsylvania State University dos Estados Unidos comprovou que a totalidade das nossas preocupações mais recorrentes não se concretizam. Ou seja, nossos medos mais frequentes não se tornam realidade em 91% dos casos. Ou seja, aquilo que você está preocupado, na maioria das vezes isso não se torna realidade. Você se preocupa à toa, você se machuca, você se fere por uma coisa que nem vai acontecer na maioria das vezes. E o medo ele é um sentimento paralisante, é perigoso. O medo é um espírito, como está escrito na Bíblia. E a ansiedade passa pelo medo, podendo até te parar, não deixar você chegar ao lugar que você deveria estar. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, e prestem muita atenção nisso. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso está escrito em 1 Pedro 5:7. E eu quero dizer que eu quero que você tenha total atenção na totalidade desse versículo. A Bíblia é bem clara quando diz: lança sobre ele toda a sua ansiedade. É ansiedade parcial? É só um pouquinho da ansiedade? Não. Você vai lançar tudo sobre ele, porque nós não estamos sozinhos neste mundo. Eu já tive a experiência de sofrer muito com ansiedade, principalmente com o que serei no futuro, como vou chegar ao lugar que eu almejo. Já cheguei até a perder o sono por conta da ansiedade. É bem aquele jeito que o filme Divertidamente 2, eu achei muito interessante, retrata quando a protagonista está tendo uma crise de ansiedade. 1001 pensamentos ao mesmo tempo na mente, fazendo muito barulho. Barulho este que abafava a voz de Deus falando comigo, no meu caso. E eu pensei que ele não falava, mas na verdade eu não conseguia ouvir, porque tinha muito barulho. Tinha muito barulho na mente, e Deus não está no barulho. Isto é, agitação, barulhenta, algazarra, alvoroço, de acordo com o dicionário, a definição de barulho. Mas no silêncio, na brisa suave que sopra, você ouve a voz de Deus. E ele, quando eu entendi isso, ele me disse: filho, tenha calma. E é isso que eu digo para você hoje. Presta atenção, filho, tenha calma. Olha o que eu tenho feito por você até agora. Quem cuida de você o tempo inteiro sou eu. Quem está ao seu lado em todos os momentos sou eu. Aquela voz na sua cabeça que antes você não conhecia, te convencendo dos maus caminhos que você estava tomando. Então, meu filho, era eu falando com você por meio do meu espírito. E eu tenho cuidado de você sempre. Nunca te deixarei, nem te abandonarei, porque eu sou o seu Deus e você é o meu filho. Cara, isso me dá muita emoção quando eu
ouço isso, quando eu leio isso toda vez. Isso aqui não foi um roteiro baseado em algo apenas para te tocar, para likes, não. A gente está aqui única e exclusivamente para você ser tocado pelo Espírito Santo. E enquanto eu escrevi este roteiro, eu comecei a chorar muito, porque é uma coisa que às vezes a gente ouve nas pregações, a gente ouve em outros vídeos do YouTube, o Senhor está comigo, Deus te ama, que não sei o quê. Mas a gente não para prestar atenção nisso. A gente não para perceber que um Deus Todo-Poderoso, Pai, entregou o seu Filho na maior prova de amor por nós. Ele poderia muito bem ter largado a humanidade, ele poderia ter destruído um planeta, uma galáxia inteira. Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele entregou o sangue do seu Filho por eu, por você, por cada pessoa, que este sangue nos lava e nos purifica de todo pecado. E isso mexe muito comigo, o meu coração não aguenta diante de tal revelação, diante de tal verdade. Ele não aguenta, tira os olhos das coisas do mundo, olha para as coisas celestiais e assim passa a contemplar a Deus na sua totalidade, por mais que seja impossível. A gente consegue ter um pouco da noção da glória de Deus. Então, cara, isso mexeu bastante comigo. Muitas vezes nós colocamos tudo a perder por um momento. A ansiedade foi um momento que me deixou afastado de Deus. E por um tempo me fez acreditar que Deus era meu inimigo, que Ele me odiava. E isso é sério mesmo. Teve dias que eu estava indo para a escola no ônibus e teve um dia que eu me peguei nisso. Com muito medo, eu saí olhando para os lados pensando, cara, Deus não está comigo, Deus está contra mim. Eu sempre fui criado em lar cristão, mas eu só fui conhecer a Cristo mesmo recentemente. Bem recente mesmo, eu estou conhecendo Cristo até hoje. Eu creio que até o dia da minha morte eu não vou conhecer a sua totalidade, mas até o dia da minha morte eu serei cada dia cada vez mais aperfeiçoada à imagem e semelhança de Cristo. Eu já me peguei do ônibus, eu já me peguei andando na rua nesse dia com medo. Por quê? Porque eu estava ansioso, eu coloquei tudo a perder com Deus, todas as promessas dele, todos os sonhos, propósitos que ele sonhou para mim antes da fundação do mundo, eu coloquei tudo a perder por um momento. E antes disso, eu andava na rua, cara, Deus está do meu lado, amém, aleluia, andava pensando nele, andava pensando nas coisas do alto, pensando em tudo que é puro, perfeito e agradável. Só que veio a ansiedade, bateu na porta do meu coração, mexeu comigo. Eu não soube controlar, eu não soube como lidar com isso, eu deixei ela entrar, ela se enraizou. Então começou a atacar as minhas emoções, começou a atacar os meus sentimentos. Eu andava na rua pensando, cara, eu estou sozinho, eu estou com medo. Eu olhava para as pessoas pensando, cara, essa pessoa pode fazer mal comigo, isso aqui pode acontecer. Meu Deus, eu nunca andei na rua pensando com tanto medo quanto este dia que eu falei, Deus, eu não quero saber de você, você é meu inimigo. Eu já cheguei para Deus e já virei isso. Mas eu agradeço muito por Ele ter sido tão misericordioso, tão amoroso, que Ele, mesmo nesse meu momento de profunda imaturidade, Ele não revelou, Ele não levou isso em conta, sabe? Mas Ele continuou com o seu amor. Ele veio e me abraçou, tanto que nesse dia eu cheguei em casa, eu estava sozinho, quando eu voltei da escola. E eu senti literalmente o Espírito Santo falando comigo. Eu estava indo para o meu quarto e o Espírito falou comigo, vem cá, senta aqui. Como um pai mesmo faz com o filho, sabe? Vem cá, senta aqui. O que está acontecendo? Aí nessa hora eu comecei a chorar, eu comecei a colocar tudo para fora e ele começou a ministrar ao meu coração. Às vezes essa voz aí que você acha que é um mero pensamento, que é uma coisa, eu tô pensando nisso agora, isso aí é coisa da minha cabeça, é coisa coach para me manter bem. Olha só, você tem que prestar atenção, porque pode ser o Espírito Santo ministrando ao seu coração, falando com você, e a voz dele não tem como confundir. A voz dele nenhuma pregação coach pode entregar, a voz dele nenhuma filosofia humana, né? A ciência não pode descrever nem entregar a voz de Deus. Por quê? Porque isso vem dele, isso é da natureza dele, isso provém dele e ele fala conosco. Nós que precisamos estar com os ouvidos abertos e dispostos a ouvir o que ele está querendo falar conosco. E eu já cheguei a me perguntar, Deus, por que você está me permitindo passar por tudo isso? Olha para mim, olha para a minha situação, é impossível o Senhor me amar. Olha como eu estou sujo. Eu já cheguei literalmente a fazer isso. Deus, olha as minhas mãos, olha como eu estou sujo, olha para mim. Eu não posso chegar e te adorar, eu preciso manter distância de você, porque eu estou sujo. E olha só o que a ansiedade fez comigo. E meu amigo, Deus permite passarmos por certas situações para o nosso amadurecimento. Foi isso que eu entendi. Porque de um jeito ou de outro, presta atenção nisso, de um jeito ou de outro, com ou sem Cristo, essa vida trará obstáculos, desafios. Então a dor viria com ou sem Ele. Isso é óbvio, não é porque você tem Cristo que Ele permite que as coisas ruins estão acontecendo na sua vida.
Você apenas está enxergando isso de uma ótica diferente. E agora você entendeu que você não está sozinho. Mas não foi por culpa de Cristo que as coisas ruins começaram a acontecer. Porque você, com ou sem Ele, isso viria em cima de você. Só que quando nós estamos com Ele, nós temos um apoio, nós temos uma rocha, nós temos para quem correr, para quem nós nos aproximarmos, nos chorarmos, para o nosso verdadeiro amigo, o nosso verdadeiro Pai. E quando nós estamos sozinhos pelas nossas próprias forças, nós não aguentamos as pressões deste mundo. Por quê? Porque nós não fomos criados para o sofrimento. Fomos criados para contemplar a glória de Deus, para olhar para o alto, para estar em comunhão com Cristo, para estar em comunhão com Deus, para estar em comunhão com o corpo de Cristo, para viver bem, para viver alegre. Não estamos preparados para lidar com o sofrimento. Fomos criados para Ele. Mas quando Ele está com você, Ele não permite você passar por uma dor maior do que você possa suportar. E quem te fortalece é Ele, ou seja, nós somos fortalecidos por Ele, suportamos tudo por Ele, porque Ele está conosco. A maior demonstração de amor foi realizada naquela cruz. Um Deus Todo-Poderoso, o invisível que criou o visível, não negou o seu único filho, mas fez dele um sacrifício santo, puro e agradável, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da presença de Deus em tempo integral. Meu amigo, você não está sozinho nessa jornada, presta bem atenção nisso. Você está com Cristo. Então, como Ele nos ordenou, isso é uma ordenança, não é um talvez você faça, você pode fazer isso, não. Ele falou, lancem sobre Ele todos os seus medos, problemas, falhas, preocupações, ansiedade, depressão, estresse, pecado. Tudo foi pago naquela cruz. Ele te comprou com a coisa mais valiosa do universo, e nem é exagero. Como eu disse, Ele comprou você com o sangue do seu filho. Então você é propriedade única e exclusiva de Deus. Não é você que aceita Deus, não é você que escolhe, eu vou... Não, isso é realmente uma escolha sua, perdão, mas não é você que aceita Deus. É Ele que te aceita, é Ele que te chama, é Ele que diz, filho. E quando você olha para isso, quando seu coração passa a olhar para isso, quando você entende isso, Ele não aguenta. Seu coração se dobra perante Deus e você passa a enxergar Ele, você passa a contemplar Ele. Desde o princípio, se nós analisarmos a história lá em Gênesis, o Deus Criador quer se relacionar conosco, Ele quer cuidar da gente. Fomos criados à sua imagem e semelhança, e quando nascemos de novo e decidimos tomar posse dessa identidade que Ele nos ofereceu, você enxerga o mundo, os problemas, a ansiedade com os olhos de Cristo, ou seja, você enxerga como uma maneira diferente. O próprio Jesus disse que não veio ao mundo para fazer a sua vontade, mas a do Pai, que o enviou. Meu irmão, nós fomos enviados por Jesus, e o Pai nos deu ordenanças, então Ele quer que você lance sobre Ele todos os seus problemas. Ele mandou você fazer isso. Não guarda dentro de você. Nós não somos feitos para guardar problema dentro de nós. Mas Ele pediu, então entrega a Ele, cara. Não guarda isso dentro de você. Você não vai aguentar. Vai ser como uma implosão. Você vai explodir por dentro. Literalmente. Se você explode como uma pessoa, você peca, isso te causa uma série de problemas. Mas se você implode por dentro, isso te fere, isso te machuca todo por dentro. Então entrega a Ele, porque Ele é o maior especialista em desarmar bombas, digamos. Então entrega a Ele. Essa bomba que está dentro de você, não deixa ela explodir dentro de você. Mas entrega a Ele. Preencha sua mente. Anota isso. Preencha sua mente com verdades espirituais. E aqui fica a minha recomendação para você ler. Lê o livro de Efésios. Mas antes de ler, peça ao Espírito Santo que Ele esteja com você. Convide Ele para a leitura. Permita ser tocado, ministrado com Ele. Minha identidade foi revelada, foi muito revelada, quem eu sou, para que eu fui criado, para que eu sirvo. Quando eu li o livro de Efésios, fala muito sobre identidade, mas permita ser ministrado, para que não seja apenas uma leitura comum, como qualquer outro livro, mas que seja algo que realmente toque você e que você seja transformado por isso. Construa também o hábito de não só orar, mas escrever os problemas, bem como as vitórias, as palavras, as promessas que Deus tem para você. Tome como exemplo Davi, um dos autores do livro de Salmos. Lá houveram tanto louvor, adoração, pedidos de gratidão, como também lágrimas, pedidos de proteção e livramento da morte, pedidos de socorro, momentos que Davi estava angustiado. Ele escreveu tudo. Então construa esse hábito. Ore sempre, esteja sempre com a sua mente nas coisas celestiais. Escreva, coloca no papel como foi, o que aconteceu,
isso além da ciência ter provado ser algo que, salvo engano, é terapia da escrita. Se eu não me engano, tem este nome. A ciência provou que isso realmente tem um efeito no nosso cérebro, nas nossas emoções. E antes da ciência provar, eu acho isso muito interessante. A ciência sempre provando o que Deus já nos mostrou. Então, construa esse hábito. Pega e faz um diário mesmo. Registra ao final do seu dia como foi, o que aconteceu. Faça isso. Quando me vem ansiedade forte, eu tenho um caderninho. Eu consegui fazer isso. Eu tenho um caderninho que eu escrevo tanto os meus problemas como as promessas de Deus que Ele me entregou, seja nos cultos, seja na rua, seja em ministrações pessoais, seja em tudo. Eu escrevo isso. E quando eu paro para ler tudo aquilo que Ele me falou, me dá um conforto tremendo. E a ansiedade some, a paz frutifica e Ele me ministra. Então construa esse hábito de escrever, isso é bem importante para que você não tome uma decisão de abandonar tudo por causa de um momento de ira, por causa de um momento de ansiedade. Construa esse hábito de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Isso não é difícil, isso apenas demanda tempo. Isso é apenas você acordar na segunda e falar, cara, eu vou orar. Beleza. Acordar na terça e falar, eu vou orar. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. É quando você vai ver, seu hábito já está consolidado, você acorda e já é automático. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E aquilo se torna um momento prazeroso. Meus irmãos, isso não é um momento que não é uma coisa de peso para nós, mas é algo prazeroso. Por quê? Porque nós estamos diante daquele que nos enviou, daquele que nos criou, daquele que nos gerou, daquele que nos perdoou, daquele que nos comprou. Nós estamos diante do nosso verdadeiro e único Pai. Aquele que tem cuidado de nós, aquele que antes de nós nascermos, desde antes da fundação do mundo, aquele que preparou, traçou, escreveu a nossa história e está fazendo por meio de nós. Meu irmão, eu creio que você não chegou aqui à toa, eu creio que se você caiu nesse vídeo, eu espero muito que ele tenha te abençoado, mas que isso não fique apenas para você. Por quê? Porque se ele tocou, se ele te abençoou, ele pode fazer também em outras pessoas. E como eu te disse, como eu te mostrei no início desse vídeo, isso é um problema recorrente na vida de milhões e milhões de brasileiros. O Brasil é o top 1 global de ansiedade, mas nós podemos reverter isso. Nós somos a nova geração, nós podemos reverter isso. Por isso envie este vídeo para joga no grupo da família, cara, joga no grupo da escola, manda ele para os seus amigos que sofrem com esses problemas, joga ele nos status, nos seus stories, no direct. Espalha esse vídeo. Que em nome de Jesus você seja tocado, que você seja abençoado. Se você curtiu até aqui, deixa o seu like, segue aí, meu amigo, compartilha aí e tamo junto. E que essa palavra frutifique e gere bênção na sua vida. Que isso aqui não venha a ser apenas uma palavrinha a mais que você está vendo no YouTube ou algo a mais ainda para você tentar resolver, mas que isso verdadeiramente venha gerar em você frutos de justiça, e que esses frutos venham sair, sabe? Venham aparecer nos seus galhos, que você venha estar gerando frutos de justiça. As pessoas venham olhar para você não como uma pessoa ansiosa, não como uma pessoa cheia de problemas, não como uma pessoa depressiva, mas como aquele que, apesar de todas as dificuldades, tem plena certeza do Deus que serve, tem plena certeza daquele que está com ele e daquele que tem uma fé imensa, como a fé de Abraão, como a fé de Pedro, que andou sobre as águas, mas que mantém a fé sem fraquejar. A fé não é a negação da realidade, mas é o estabelecimento de uma realidade superior. Você olha para o problema, você não finge que ele não está ali. A fé não é assim, eu não tenho que pensar naquele problema. Não, eu não posso pensar naquele problema. Cara, eu não posso pensar. Não, a fé não é isso. A fé é você olhar para o problema. Você está aí? Que legal. Mas o que Deus diz? Que Ele é a solução para os meus problemas, que Ele me dá estratégia para resolver os problemas. Você não nega Ele. Deixa Ele ali no cantinho. Apenas tira o seu foco dele e coloque seus focos em Cristo. Por isso nós somos orientados a pensar em tudo que for puro, santo, perfeito e agradável. Fomos orientados pelo próprio Deus. E passe a enxergar o problema como uma nova ótica. O problema ele veio para ser resolvido, porque imagina só. Se para você, se coloca no lugar de Davi quando ele foi atacado por um leão e por um urso. Aquilo foi um problema? Foi. Ele resolveu? Sim. E o que depois Davi derrotou? Pela misericórdia de Cristo, pela força de Deus que ele deu para ele? Um gigante. Ou seja, os problemas são desafios, são obstáculos que, como eu disse, quando você está com Deus, Ele os envia na medida certa para você passar, para você vencer esse problema, para você amadurecer, para você pegar experiência. O problema não é para o problema vencer você, não é para o problema vencer você, mas é para você, por meio de Cristo, vencer o problema. Por quê? Porque Ele que te fortaleceu,
Ele que te deu forças. Então esta foi a minha mensagem. Se te abençoou, como eu já disse, compartilha, deixa o seu like, segue aí, meus amigos, e que em nome de Jesus você continue sendo abençoado, você continue sendo cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada, tenha um resto de semana abençoado.